Olá Taubaté, olá Vale do Paraíba, olá você que nos acompanha pela TV Cidade, pelo nosso canal 3 da operadora NET em Taubaté e também em Caçapava e Pindamonhangaba, né? E a você que nos acompanha pelas redes sociais, especialmente no nosso Facebook, no nosso YouTube e no nosso Instagram, né? Segundo o nosso querido amigo produtor Jonathan William, agora o nosso Instagram é TV Cidade Taubaté Oficial, né? Então estamos com o Instagram novo para você também entrar em contato conosco, para você poder dialogar com a nossa equipe aqui da TV Cidade. Hoje nós estamos começando o nosso programa nesse dia 15 de fevereiro de 2019, né? Já estamos no meio do segundo mês do ano, né? É um pulo para a gente chegar em dezembro. Essa data que marca o Dia Internacional de Luta contra o Câncer na Infância, né? Então, contra o câncer infanto-juvenil, é uma reflexão importante que a gente vai fazer, e no segundo bloco a gente vai acabar aprofundando um pouco mais. E temos como recado, né, dois recadinhos aqui. A irmã Elza, lá do nosso querido lar Escola Santa Verônica, está convidando e convocando toda a comunidade, né, especialmente os ciclistas de Taubaté, a participarem neste domingo, a partir das 7h30 da manhã, do passeio ciclístico, né, em homenagem, em comemoração ao centenário da entidade, né, entidade que faz um trabalho muito bonito, voltado à criança, adolescente e à família taubatiana, né, começando desde a creche, né, dos primeiros meses de vida, até o trabalho mais adulto, inclusive, né, com o trabalho de cooperativa de reciclagem, né, o trabalho de ressocialização também na sociedade. E então neste domingo, 7h30 da manhã, vai começar com uma missa, né, a bênção das bicicletas, né, depois tem um café da manhã, né, e depois as equipes vão fazer percursos livres, né, quem não faz parte de nenhuma equipe, só fazer amizade com uma delas, né, e participar desse percurso livre que será na nossa cidade, né, iniciando ali pela Avenida Marechal Deodoro, né, 101, em frente àquele supermercado famoso, né, que tem lá em frente, né, então, chamado Carrefour, né, então Carrefour Bairro. Telefone de informação 3632 3621 2631 3621 2631. Olha que eu estou vendo no papel, ainda estou errando o número, né? 3621 2631, né? E o café da manhã, se você for no dia, R$ 20. Se você conseguir o ingresso antecipado, fazer a reserva aí pelo telefone, R$ 15, né? Então você vai estar ajudando esse trabalho social, esse projeto bonito, que nesse evento agora tem inúmeros voluntários, né, também ajudando, contribuindo, né? E muito bacana mesmo, a irmã teve aqui no nosso programa, inclusive para falar sobre, né? Esse ano a agenda vai ser extensa lá no Santa Verônica. A nossa querida Boêmios da Estiva, mudando de assunto, né, vai promover no próximo sábado, dia 23, né? Então na semana que vem, a escolha da rainha da bateria, né, da escola de samba, que vai aí representar a vermelho e branco na avenida, né, no Carnaval 2019. E a rainha, aquela que foi escolhida, vai ganhar uma premiação aí de R$ 500, né, para poder participar, né, poder defender a escola. O Elton Ribeiro, né, tá mandando, pediu para a gente fazer essa convocação das meninas, né, e a Pamela Carvalho também. Então, um abraço pessoal da Estiva, estou esperando vocês no nosso programa, né, para a gente bater um papo a respeito do Carnaval 2019. Quem eu estava esperando e finalmente voltou, e voltou agora para a gente completar e complementar o nosso bate-papo, é o reflexoterapeuta, o José Pereira de Matos, né, que vem conversar conosco a respeito, né, do que é a reflexoterapia e como ela pode ser uma ferramenta no combate à depressão suicida. Primeiramente, José Matos, né, boa noite, prazer em recebê-lo novamente aqui no nosso programa. Boa noite, André, boa noite a todos de Taubaté e região. É sempre um prazer estar de volta aqui na TV Cidade, pessoal que eu conheço há tanto tempo já e já fizemos alguns trabalhos juntos.
E hoje, na minha atividade de terapeuta, tem aberto esse espaço para a gente poder divulgar um pouco do que é a reflexoterapia, a reflexologia e, como ele disse, das ferramentas que nós temos para ajudar as pessoas, inclusive na depressão suicida. Bacana. Zé, vamos contextualizar as pessoas que estão em casa, né? Quais são as ferramentas, as áreas em que o terapeuta atua, né? E como que é a formação dele? No caso da reflexoterapia ou da reflexologia, obviamente a pessoa vai ter que fazer um curso de reflexoterapia. Existem diversos tipos de cursos. Existe o curso da reflexoterapia ou reflexologia, onde você aprende especificamente a lidar na parte fisiológica do ser humano, do indivíduo. E tem a reflexoterapia, tá? Alguns cursos são reflexoterapia podal, como foi o meu, que é justamente você utilizar a reflexologia na terapia desse indivíduo, né? Quais as diferenças? A reflexologia, eu lido, como eu disse, só no fisiológico. A reflexoterapia, eu vou lidar no campo emocional dessa pessoa. Quer dizer, que é uma ferramenta muito mais de trabalho aprofundado. Exatamente. Existem ferramentas que no decorrer a gente vai explicar. Existem ferramentas onde eu costumo dizer que eu entro dentro do cérebro da pessoa, apenas gerando estímulos nos pés da pessoa. Tá entendendo? Por que eu entro? Porque esses estímulos são feitos por ligações, por terminações nervosas, que têm as suas ligações nervosas por meio do sistema nervoso e chegam até dentro do cérebro. O cérebro identifica qual órgão correlacionado com aquele ponto, vai naquele órgão, naquele sistema, entendeu? Ou ele vai ou glândula, né? E aí ele vai, por meio desse estímulo, ele vai fazer esse órgão, sistema ou glândula acordar. Eu costumo dizer sempre o seguinte: um dos primeiros pontos que eu pego sempre no pé da pessoa é o ponto de hipotálamo, né? Eu costumo brincar sempre com as pessoas o seguinte: eu viro para a pessoa, deixa eu fazer teu cérebro acordar. Bacana. A gente vai aprofundar mais a respeito, né, do trabalho da reflexoterapia na depressão, mas antes eu gostaria de saber em que situações, em que outras situações ela também pode ser aplicada. Qualquer situação, em qualquer patologia fisiológica ou emocional, você pode utilizar a reflexologia somente ou a reflexoterapia. Por quê? Por causa como eu disse, desses estímulos que são gerados nos pontos que a gente trabalha, isso vai ser processado diretamente pelo cérebro. E é o cérebro quem vai fazer esses órgãos, sistemas ou glândulas trabalharem de uma forma onde eu consigo uma homeostase, ou seja, eu consigo um equilíbrio desse organismo da pessoa, que nada mais é o que um equilíbrio hormonal. A grande maioria das patologias emocionais, elas vêm em decorrência do quê? De um desarranjo hormonal na pessoa. E aí é conforme o órgão, o sistema ou a glândula que gera esse desarranjo hormonal. Nós estamos diante de uma síndrome, né? Vamos considerar até uma epidemia, que é depressão, né? Considerado o mal do século, né? Exatamente. E que ainda é tratado de forma, muitas vezes, superficial, né? Pelas autoridades, pela própria família, né? Pelas pessoas, considerando às vezes frescura, brincadeira, né? Exatamente. Nesses casos, como que a reflexoterapia atua especificamente na questão da depressão? Primeiro de tudo, nós temos que entender uma coisa: nós estamos falando de um país que ele não tem uma cultura voltada para um tratamento terapêutico. Então, no Brasil, infelizmente, melhorou bastante. Nos últimos 20 a 30 anos melhorou bastante. Mas ainda no Brasil, é só coisa de louco, de retardado, de débil mental, buscar ajuda terapêutica de um psiquiatra, de um psicólogo, de um psicanalista, de um reflexoterapeuta, de um iridólogo, de um acupunturista. Existe ainda esse preconceito para a pessoa que busca uma ajuda terapêutica, né? A reflexoterapia, como eu te disse, ela atua em todos os campos. Por quê? Costuma-se dizer que nos pés estão praticamente está todo um mapa do seu organismo, do organismo do ser humano, né? Nós trabalhamos esses pontos, geramos os estímulos, e na terapia
o que que acontece? A gente trabalha com ferramentas, que nós vamos falar mais para frente, onde eu vou conversando com essa pessoa, eu gero os estímulos, e aí vem a explicação do porquê que eu falo que eu literalmente abro o cérebro da pessoa e entro no cérebro da pessoa. Os estímulos é como que se eu pegasse a cabeça da pessoa, abrisse para ter acesso a esse cérebro. Se eu tenho acesso a esse cérebro, eu consigo, por meio dessa troca de devolutivas, que são as conversas com o paciente ou com a paciente, eu consigo acessar as memórias, as boas memórias, as más memórias, as boas lembranças, as más lembranças. E aí, com isso, por meio desse equilíbrio hormonal, fisiológico da pessoa, mais essa conversa, você consegue fazer essa pessoa dar um novo significado, é o que nós chamamos de ressignificação do trauma ou dos fatos que aconteceram na vida. Bacana, nós estamos conversando aqui com o reflexoterapeuta José Pereira de Matos Filho, né? Ele que está explicando um pouco para a gente, né, como que a reflexoterapia ela pode atuar como ferramenta no combate à depressão suicida, né? Entre as situações que a depressão pode levar, pode causar, ela pode chegar ao ponto fatal, né? Ao suicídio, né? À morte da pessoa, né? Nesses casos, como que ela também trabalha, como que a sua área trabalha para que a pessoa não chegue a esse ponto? Geralmente, a pessoa que procura o tratamento terapêutico, ela já está no quadro depressivo. E aí eu falo, por exemplo, eu tenho 4 casos específicos que eu já atendi, eu atendo desde dezembro de 2014, e ao longo desse tempo, como reflexoterapeuta, e aí como psicanalista em formação, eu tive a oportunidade de atender 4 casos bastante graves de pessoas que chegaram às vezes de fato, ou seja, chegaram a tentar suicídio. 2 tentaram 2 vezes, das outras 2, uma tentou 3 e uma outra tentou, se não me engano, 4 vezes e chegou a fugir de casa algumas vezes, tá entendendo? Você trabalha de que maneira? O primeiro ponto que você precisa fazer com essa pessoa é fazer essa pessoa entender quem que é a pessoa mais importante da vida dela, né? E aí eu me utilizo de ferramentas, como vocês estão vendo aí, nós trabalhamos com princípios de PNL e coaching, nós trabalhamos com psicometáforas, nós trabalhamos com se puder repetir para mim a imagem, ali, princípios de psicanálise, análise de filmes temáticos, psicometáforas, cálculo do ano-trauma, análise da personalidade pela estrutura dos dedos dos pés. Tudo isso são ferramentas que nós utilizamos no tratamento, né? E cada uma delas tem a sua particularidade. O princípios de psicanálise nada mais é do que o quê? Eu fazer essa troca de devolutivas com essa pessoa. O que é a troca de devolutivas? É fazer a pessoa falar. Muitas vezes o grande problema da pessoa é ela não falar. Existe uma frase no meio terapêutico que diz o seguinte: o que você não fala, o teu corpo fala. As dores que a pessoa sente, tá? São muitas vezes, e a medicina já corrobora isso hoje em dia, que 90% das grandes patologias têm origem emocional. Já se sabe que boa parte dos cânceres que aparecem no mundo tem origem emocional, né? Inclusive na reflexoterapia nós temos o quê? Cada órgão que a gente trabalha é uma característica. Por exemplo, nós chamamos o fígado do pai do orgulho. Os rins, os pontos dos rins nos pés, são os pontos do medo. E por aí você vai, cada um tem uma correlação emocional. Por meio de você saber aquele ponto que está gritando, a pessoa te fala o que ela sente. Você confere no pé dela para saber, opa, tem a ver com o que ela está falando. Então você já sabe mais ou menos o tipo de sentimento ou emoção que está desequilibrado na pessoa. Se é pânico, se é medo, se é um trauma sexual. E aí entra o que aparece naquela relação, análise da personalidade pela estrutura dos dedos dos pés. O que é isso? Nada mais é do que eu ler o pé da pessoa. Parece coisa de cigano, né? Mas literalmente é isso. Eu vou olhar para o pé da pessoa descalço, de pé na minha frente, e conforme as posições dos dedos,
eu consigo traçar um perfil de como ela está naquele momento no campo da personalidade emocional dela. Então eu consigo perceber se essa pessoa tem um possível trauma sexual. Dependendo da posição do dedo, eu consigo até suspeitar de um abuso sexual, tá? Se ela é uma pessoa que depende demais da atenção dos outros, da aprovação dos outros, do reconhecimento dos outros, eu consigo identificar se essa pessoa é uma pessoa totalmente independente da família, dos amigos, se ela é uma pessoa autoritária, mandona, se ela é uma pessoa conservadora, se ela é uma pessoa explosiva, se ela é uma pessoa calma, tudo isso olhando o pé dela. E isso é uma ferramenta importante. Por quê? Nós costumamos dizer o seguinte na reflexoterapia: a tua boca mente, mas os seus pés jamais. Tá entendendo? A sua boca mente, mas os seus pés jamais vão mentir. Existem outros tipos de terapia, que você também vai ter no teu programa hoje, que também, por meio da ferramenta que essa pessoa trabalha, a boca dela pode dizer uma coisa, mas o que ela está vendo lá no serviço dela é a verdade, né? Então, você tem essas ferramentas a teu dispor que ajudam você rapidamente captar aonde que essa pessoa está precisando de ajuda. Essa é a grande sacada que eu vejo na reflexoterapia. Eu estou me formando em psicanálise, mas eu jamais vou deixar de trabalhar com a reflexoterapia, porque a reflexoterapia eu já percebi o quê? Eu consigo um tempo mais curto no tratamento com essa pessoa, em tirá-la, por exemplo, da depressão suicida. Esses 4 casos que eu falei agora há pouco, eu demorei mais ou menos uns 3 a 4 meses para tirar essas 4 pessoas de uma depressão suicida, onde só falavam em querer morrer, para as pessoas, não digo que estão curadas, mas elas conseguiram voltar a ter uma vida normal, uma vida social normal, uma vida profissional normal, e as 4 voltaram a estudar. Interessante a gente ouvir esse relato, essa explicação sua, especialmente a respeito, né, desse diagnóstico que é feito quando você tem acesso à pessoa, né? Sim. Mas a pessoa tem a grande dificuldade, né, de primeiro dela se levantar, né, e ir procurar ajuda, né? E aí só depende dela. E como que ela deve fazer isso, né? A outras pessoas também que estão próximas, a família especialmente, como que ela deve proceder nisso? Como que ela pode falar, você deveria procurar um reflexoterapeuta? Esse ponto que você colocou é muito importante. Muito importante. Por quê? Não existe pessoa que esteja em depressão, principalmente aquela que está no seio de uma família, não existe essa pessoa, tá, que não tenha em volta dela pessoas que podem ajudar. De que maneira? Primeiro de tudo, é parar com essa coisa. Deixa de frescura. Ah, isso aí é mimimi. Oh, isso é onda tua. Ah, você está querendo chamar atenção. Muitas pessoas costumam falar que a pessoa que se corta, por exemplo, é porque quer chamar atenção. Não, a pessoa se corta porque a ciência já sabe que quando você se machuca, o organismo no primeiro momento ele despeja adrenalina no teu corpo. Imediatamente o cérebro reage despejando endorfina para te amortecer. E aí essas pessoas elas percebem em algum momento que a dor física alivia a dor no peito. É que nem o suicida. O suicida quer acabar com a vida dele? Não. Ele não está querendo chamar atenção quando ele fala que quer se matar. Ele não está querendo fazer ceninha. Não. Ele está dando um aviso real para a família. Eu não estou aguentando mais. Eu vou acabar com a minha vida. Não para acabar com a vida, mas para acabar com a minha dor. É com a dor que eles querem acabar. Com aquilo que está sufocando o peito, apertando o peito, porque a pessoa não aguenta mais respirar. A família tem que estar atenta para esses sinais. Opa, é disso que o meu primo está falando? Ou é disso que meu filho está falando, minha filha está falando? Peraí. Então eu estou correndo um risco dessa pessoa fazer uma besteira na vida. E aí sim, você mudar a tua mentalidade em relação a esse teu parente, a essa pessoa próxima de você. E aí a pessoa fazer exatamente o que você falou. Chega para a pessoa e fala: escuta, vamos procurar ajuda. Você está precisando de ajuda? Eu vou com você. Muitas vezes a pessoa não quer ir porque ela tem que ir sozinha. Vá junto. Fala: não, eu vou junto com você. A gente vai na primeira consulta. Quando ela sente que ela dentro de casa, ela tem alguém que está junto com ela, dificilmente essa pessoa vai recusar buscar ajuda.
Eu lembro que eu assisti, quando eu estava no Rio de Janeiro fazendo um curso de cinema, assisti um filme, inclusive, do Michael Haneke, né? Em que a família inteira acaba, eu não lembro o nome do filme agora, se não me engano, Sétimo Oceano, uma coisa assim, em que a família inteira acaba se aniquilando, né? Morre o pai, morre Sim. a mãe, por causa do tédio, né? E nesses casos em que a família inteira também precisa de ajuda, que de repente um não consegue ajudar o outro, como fazer? A família tem que procurar ajuda. Um membro da família, pelo menos, vai ter que dar o primeiro passo. Quando um conseguir dar esse primeiro passo, é muito comum, um exemplo muito comum disso é família de adicto. Ou, para quem não sabe o que significa essa palavra, família de uma pessoa dependente química. Certo? O nome que se dá hoje em dia é adicto. Dependente químico, hoje o nome técnico que se dá é adicto. A família de um adicto, ela sofre junto. Ela é tão dependente quanto aquele cara, quanto aquela moça, quanto aquela mulher, quanto aquela mãe de família. Muitas vezes eu conheço casos de mãe de família viciada em álcool, viciada em drogas. Essa pessoa precisa de ajuda? Precisa, mas a família também. Porque a família está tão destruída por causa de ter que lidar com esse parente, que ela já não sabe mais o que fazer com esse parente. E é onde muitas vezes as pessoas que estão fora julgam errado essa família. Essa família não é que ela quer se livrar desse parente. Não, ela não sabe o que fazer. Ela quer ajudar, mas ela chega num ponto que ela não sabe mais o que fazer com aquele parente. Tá entendendo? Então, é nessa hora que quem está de fora vendo uma família inteira sofrendo, em vez de ficar lá na sua casa, mas você vê a casa lá do fulano, aquela bagunça. Não, chega para essa pessoa, chega para o membro dessa casa que você tem mais proximidade e ofereça ajuda. Ofereça, estenda a sua mão. Vamos aqui falar um pouco do lado das pessoas que se dizem cristãs, né? O que é que o grande mestre Jesus Cristo ensinou? Não é estender a mão até mesmo para o teu inimigo? Inclusive dar o rosto, né? Exatamente. Então, em vez de você ficar criticando aquela família, vai lá e oferece ajuda para essa família. Olha, eu conheço um terapeuta que faz um trabalho bacana, assim, assim, assado. Porque você não quer ir lá, eu vou junto com você. Ofereça ajuda. É que nem você falou, quando a família inteira está destruída, um membro que é parente próximo, que está vendo os membros daquela casa toda sendo destruídos, vai lá oferecer ajuda, ao invés de ficar criticando. Ofereça ajuda prática. É atitude. De que maneira? Vamos procurar uma terapia, vamos procurar uma ajuda profissional. Tá entendendo? Dificilmente, pelo menos um membro da família, dificilmente todos vão recusar. Um pelo menos é capaz de aceitar. E quando um pelo menos aceitar e o resto vê que aquele está começando a melhorar, você acaba arrastando o resto. Quais são as ferramentas? Você trouxe aí, parece que algumas ferramentas, né, para mostrar para Nós trabalhamos basicamente nos estímulos com os pés, nós trabalhamos basicamente com as mãos. Porém, existem pontos que às vezes a gente utiliza essas ferramentas, que nós chamamos de apoiadores. Como você pode ver, ó, a ponta é completamente arredondada. Porque na reflexoterapia, nenhum instrumento que nós usamos é invasivo. Nós usamos os mesmos pontos reflexos nos pés que a acupuntura usa. E até alguns outros, que nós também trabalhamos sistemas, e tem alguns pontos até a mais. Mas a grande diferença é, eu não invado, eu não tenho nada invasivo no corpo da pessoa. E muitas vezes é engraçado, principalmente com aqueles que a gente já tem mais amizade, né? Eu costumo brincar assim, olha, tô lá estimulando, às vezes usando o próprio dedo, a pessoa faz cara de dor, tá doendo? Tá, eu não tô sentindo nada, a pessoa dá risada, né? Por quê? Porque aquilo que a pessoa sente, eu estou usando a ponta do meu polegar. A sensação que ela está tendo no pé é de uma agulha entrando. Mas por quê? Porque eu estou estimulando uma terminação nervosa que é mais fina do que a ponta de uma agulha. Só que às vezes eu preciso desta ferramenta, por quê? Porque eu preciso ser mais preciso. Por quê? Você concorda que a largura do meu polegar é maior do que da minha ferramenta? E às vezes o meu polegar pode pegar 1 ou 2 pontos que estão mais próximos. E eu preciso pegar um ponto às vezes apenas. Então, para eu ser mais específico, mais assertivo naquele ponto, que a gente às vezes usa essas ferramentas.
José Matos, qual é o tempo, né, de tratamento, em média? Não existe um tempo. Isso vai de pessoa para pessoa. Você deve lembrar que uma vez a gente batendo papo, eu estava contando para você que eu tive um caso de uma mulher em que eu precisei de apenas 2 atendimentos com essa mulher para fazer ela entender que ela era dependente do álcool, né? Só que ela teve tanta força de vontade porque ela viu que a vida familiar dela estava sendo destruída por causa do álcool. Na primeira consulta ela chegou para mim e falou: o meu problema é que tem 18 anos que eu tenho problema com álcool. Problema com álcool. A pessoa fala para você, fala que tem problemas com álcool. Você logo deduz que ela é uma... Alcoólatra. Muito bem, guarda essa informação. Na segunda consulta ela voltou com outro questionamento, eu virei para ela e falei: tudo bem, nós vamos trabalhar isso daí também, mas vamos primeiro lidar com o seu alcoolismo. Não sou alcoólatra. Como assim você não é alcoólatra? Não, eu reclamei, eu falei para você que eu tenho problema com álcool faz 18 anos, mas não sou alcoólatra, não vivo em boteco. Eu falei: tá, tudo bem, você não vive em boteco, mas você lembra que você relatou para mim que você começa a tua semana de trabalho, você não bota uma gota de álcool na boca durante a semana inteira, mas você começa segunda-feira, 8 horas da manhã, o teu expediente, pensando na... Ela baixou a cabeça e falou: no happy hour da sexta-feira. No happy hour você faz o quê? Eu encho a cara. Entende? Quando caiu a ficha dela, que ela era dependente química do álcool, e ela viu que aquilo estava levando a vida familiar dela para o ralo, ao ponto do filho dela, ela tinha relatado para mim que o filho falou que tinha vergonha dela, entendeu? Infelizmente ela não pôde voltar mais, porque saiu de férias, depois a firma ela teve que viajar por causa da firma, mas isso foi suficiente para ela trabalhar nela, o quê? Que eu tenho que ter força de vontade pela minha família. 3 meses depois, qual a notícia que eu recebo dela? Que ela estava assistindo uma partida de futebol com o filho dela, que antes tinha vergonha dela, tá? E que ela com o marido nunca mais brigaram. Agora, eu estou tratando de um casal de idosos que tem 3 anos. Não existe um tempo de tratamento, existe o tempo da pessoa. É o tempo da pessoa. Eu não posso ser hipócrita. Eu falei agora há pouco que eu consegui ajudar 4 pessoas a saírem do quadro da depressão suicida para uma vida relativamente normal em 3, 4 meses. Mas eu não sou hipócrita de dizer que eu curei essas pessoas. Infelizmente, essas pessoas acharam que já estavam bem e pararam o tratamento por elas. Mas eu sei que elas deveriam ter continuado, porque tem muita coisa para limpar ainda. Tem trauma de infância, uma delas tem trauma de abuso sexual e não trabalhou isso, tá entendendo? Então, tudo vai do quê? Da pessoa ir assimilando e ressignificando tudo que aconteceu na vida. Nosso bate-papo é sempre gostoso, né? Sempre explicativo e de orientação à nossa comunidade. Mas o tempo, ele tem limite, né? Ele urge. E eu gostaria que você deixasse aí os seus contatos, né? Para quem quiser ter uma consulta, os seus endereços, por favor, fique à vontade. Eu, por enquanto, ainda estou morando em Sorocaba, tá? Mas eu estou voltando para Taubaté, praticamente daqui uns 2 meses eu já devo estar de volta em Taubaté. Por enquanto, o meu celular e o WhatsApp é o DDD 15 98120 2138. Devagar, vamos lá. Vamos lá, repetindo, DDD 15, o número é 98120 2138. E quem quiser, eu tenho, atualmente eu estou fazendo 3 modalidades de atendimentos para quem quer ser atendido aqui no Vale. Eu tenho um atendimento de relaxamento, que é aproximadamente meia hora. Eu tenho um atendimento normal, que é aproximadamente 50, 60 minutos. E eu tenho um atendimento que eu chamo de atendimento profundo, é uma sessão profunda, onde o mínimo de atendimento é de 2 horas. E aí sim, eu vou pegar uma pessoa que talvez ela está precisando de uma ajuda muito grande, não vou curar essa pessoa, mas eu vou conseguir depois dessas 2 horas fazer com que essa pessoa comece a dar uma aliviada nessa tensão que ela está. E aí quem quiser é só entrar em contato pelo WhatsApp que a gente marca para uma volta aqui em Taubaté, mesmo antes de eu estar morando aqui de novo. E em breve eu vou estar atendendo direto aqui em Taubaté e aí aqui no TV Cidade a gente anuncia. Bacana. Eu quero agradecer a sua presença no nosso programa, Eu né, que agradeço. José Pereira de Matos Filho, reflexoterapeuta, aqui no nosso primeiro bloco. E daqui a pouco a gente continua falando sobre saúde, né, com o nosso amigo, o Alberto Rocha, ele que é terapeuta, né,
quântico vibracional. É o tempo da gente tomar uma água e voltar para o nosso segundo tempo no nosso programa das 6. Aqui na TV Cidade, a partir das 13 horas, com o programa Donizete Costa. Você aí, que canta boa música sertaneja e queira participar do nosso programa, é muito fácil. É só você ligar para o 12991164531 ou passar um e-mail para a gente, donizetecosta.tvc@gmail.com. Programa Donizete Costa. A NET tem um super Wi-Fi, porque banda larga tem que ter novidade, emoção, tecnologia. Ó, tem Wi-Fi até aqui, hein? Assine NET, líder em ultra velocidade com Wi-Fi Plus, mais potente e com conexão mais rápida. Novidade, emoção, tecnologia, é NET. Você sabia que reportagens, documentários e programas produzidos pela TV Cidade podem ser adquiridos para assistir em sua casa a qualquer hora? Não? Pois é. Entre em contato com o nosso departamento comercial pelo telefone 12 981508960 ou pelo e-mail tvcidadetaubaté@gmail.com e saiba como obter nossas produções. TV Cidade, no coração da comunidade. Quer futebol? Tem. Quer vôlei? Tem. Quer balé? Também tem. Ginástica, karatê, skate, hip hop, dança, corrida. Tudo isso tem e muito mais. O Programa Comum Unidade em Ação da Prefeitura de Taubaté vai continuar levando a atividade física para toda a cidade, promovendo saúde, qualidade de vida e cidadania para todas as pessoas de todas as idades. Cidade de Taubaté, orgulho de viver aqui. A TV Cidade Taubaté está abrindo oportunidade para lideranças religiosas e filosóficas apresentarem programas. Somos uma emissora comunitária pautada no respeito à diversidade, que vem crescendo a cada dia na região. Nossos conteúdos são veiculados na NET TV por assinatura, no canal 3 Digital, na cidade de Taubaté e Pindamonhangaba. Também são exibidos nas redes sociais. Ligue para 12 981508960 ou envie um e-mail para tvcidadetaubaté@gmail.com e saiba como ampliar seu público e a fortalecer seu projeto. TV Cidade, no coração da comunidade. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621-4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção.
Estamos de volta no nosso programa das 6, agora para o segundo bloco desta sexta-feira, dia 15 de fevereiro de 2019, né? Como eu falei, domingo tem o passeio ciclístico do Lar Santa Verônica, né? A partir das 7h30 da manhã. Então, telefone 3621-2631. Né? E hoje, gente, hoje é o Dia Internacional de Luta contra o Câncer na Infância, né? E eu trouxe aqui, ele aceitou o convite, né? O terapeuta iridólogo, terapeuta quântico vibracional, Alberto Rocha, né? Um dos grandes nomes aí da nossa terapia complementar, né? Aqui em Taubaté e na nossa região, e vai bater um papo, né? A respeito também, né? De como o trabalho dele pode ajudar, né? Pode atuar nesta área, né? Em que envolve a nossa criança, envolve o nosso adolescente. Alberto, um prazer em recebê-lo no nosso programa, né? Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Obrigado, Taubaté, por nos receber em casa, né? E vamos lá, vamos tentar tirar o máximo possível as dúvidas, né? Esclarecer o máximo os encargos, os pesos, né? Os ônus e os bônus de se ter de se trazer uma moléstia desse nível, né? Como falávamos aqui agora, que atinge justo uma criança, né? E dentro da nossa família muitas vezes, porque todos concorrem. Bom, para a gente começar, eu gostaria de que você contextualizasse, né? O que é a iridologia primeiro, né? O que é a terapia quântica vibracional, né? E como que esses trabalhos podem se entrelaçar e complementar, né? O tratamento do câncer e especialmente junto às crianças. A iridologia foi há muito tempo já, né? Isso já um trabalho já de longa data. Ela consegue fazer um mapeamento na nossa íris, né? Que você tem todas as marcas emocionais na sua íris. A íris é como se ela fosse uma pequena amostra do nosso cérebro. Então ela está dividida em regiões e nós conseguimos perceber na íris o que aconteceu às vezes de um trauma que ainda não refletiu, muitas vezes como uma doença, mas ele está se agravando e a sua íris está gerando uma marca. É possível tratar antes de que aquilo apareça. A gente sabe precisamente o órgão que será atingido, a gente sabe precisamente o que vai acontecer, muitas vezes observando apenas pela íris. E até é interessante que a gente olha a íris e fala: puxa, você já teve problemas do seu fígado e nos seus rins, teve pedras na vesícula? E a pessoa fica assim: como que você sabe tudo isso? Então, porque está aqui, e é possível mostrar na íris onde isso aconteceu, o que já resolveu e o que ainda não, o que talvez tenha se transformado em um outro mal porque não foi tratado corretamente. Enfim, a iridologia é uma forma de eu tratar o corpo todo e o emocional, os outros corpos, né? Como hoje nós temos comprovações científicas sobre isso, que nós não somos só este corpo que você vê, né? Nós também temos uma alma, né? Que tem a sua memória, tem a sua energia, nós temos outros corpos, né? Tem a sua alma, o seu espírito. Muitas vezes o seu problema, ele não está, ele vai refletir no seu corpo físico, né? Como eu brinco, o nosso corpo físico é o nosso cabo USB, é com ele que você se conecta a esse mundo 3D que nós estamos aqui. O resto a gente não vê, mas se eu não tratar deles, é aqui que a coisa vai acontecer. Então, quando eu cuido desse emocional, eu cuido da minha energia, eu transaciono bem com as pessoas e cuido assim da minha alma, eu tenho um espírito leve, tenho lá o meu particular com Deus, seja qualquer fé, a sua fé com Deus. Então, eu tenho meu particular, então eu estou tratado, dificilmente vai adoecer. É quase impossível. Talvez um acidente, mas é quase impossível. Vigia a sua alimentação e tal, e aí a gente consegue orientar para isso. Então, tudo é possível se resolver. E no caso da terapia quântica vibracional? A terapia quântica, sim. Todos os nossos órgãos, eles têm a sua frequência. Então, como que você consegue, né, mexer a ponta do pé direito ou o dedão do pé esquerdo, ou eu vou conseguir mexer o meu dedinho? Isso aqui, como que eu faço? Como que esse sinal que eu emito com o meu cérebro, como chega a esse membro, né?
é uma frequência. O cérebro emite uma frequência e é exatamente como do seu celular, né? Você liga para São Paulo, fala com o João num carro a 80 por hora e ninguém mais ouve dentro do carro o sinal que você enviou para o João. Então não é um problema, né? Usando a frequência correta, você vai ter a ligação precisa com essa pessoa. O nosso corpo todo ele tem frequências, ele é todo dirigido por frequências, e essas frequências são tanto constitucionais, né, factoriais, né, que são da construção de tecido, quanto funcionais, né? Você recebe uma frequência e que diz assim para você, beba água, e você vai beber água. E aí você recebe outra frequência e diz assim, coma alguma coisa, estou com fome, aí você vai e come alguma coisa. Muita gente não tem mais o hábito de beber água, fala, eu quase não bebo água, porque ele já não tem mais essa frequência que pede água, e ele pede comida, porque com a comida vem água. O organismo é inteligente, então ele vai se virar. O que acontece quando cai no nosso consultório é que a gente vai corrigir essas coisas. Então a pessoa que não tinha o hábito de beber água passa a ter o hábito na primeira semana. Fala, nossa, eu estou tomando tanta água, agora eu bebo muita água, né? E muitas vezes até faz eu estou com um caso específico ultimamente, e ela disse assim, nossa, mas eu emagreci muito na primeira semana, eu perdi 8 quilos, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu porque ela não perdeu nenhum quilo, ela perdeu água, retenção de líquido, porque ela não tem o estímulo vibracional que dá aquela informação para soltar essa água que está fora da célula. A que hidrata está dentro da célula, né? Essa porta precisa ser aberta para que a água chegue ao interior da célula e então não fique perdida ali fora, apenas retendo esse líquido. Há momentos na vida que, como você está explicando, a questão da citologia, né? A célula acaba tendo algum problema, alguma anomalia, algum distúrbio que acaba transformando, né? Toda essa estrutura do organismo, né? Que é o que a gente pode, às vezes, caracterizar como câncer, né? Mas, especificamente, o que é o câncer, né? E quais são as suas causas? O câncer é muito comum você ouvir hoje. Hoje ninguém mais engana ninguém, né? Hoje você tem aí o Dr. Google e você ouve um nome que você não entende, você vai para lá e pesquisa e você já descobre algumas coisas lá. Você fala, opa, o médico me passou isso para eu tomar. Eu vou lá ver quais são os efeitos colaterais. E você já escolhe se você vai tomar ou se vai fazer o uso de outro tratamento. Mas assim, basicamente o câncer é uma reprodução anárquica da célula. É uma reprodução anárquica da célula. Tá, ele começa no citoplasma e não no núcleo da célula. Então, no citoplasma é onde são geradas muitas substâncias. Então, a célula está absolutamente confusa, porque ela está com uma confusão, como eu acabei de falar, frequencial, houve uma desadaptação, e aí isso gerou esse distúrbio no citoplasma de algumas células, talvez não de todas, mas uma ou outra que já estava sensível. Então eu vou lhe dar um exemplo, citando até a origem emocional das doenças, e aí nesse caso o câncer, né? Seja ele infantil ou adulto, nesse caso vai dar no mesmo. A pessoa está lá com um câncer, surgiu um câncer no seu fígado. O fígado, como o nosso colega acabou de dizer aqui no bloco anterior, ele disse que o fígado é o pai do orgulho, mas ele também é o pai da raiva. Quando você está com muita raiva, você tem boca amarga, você tem dores laterais, é comum acontecer. A boca seca, né? A boca seca já por conta de adrenalina, né? E aí o que vai haver? Essas células do seu fígado não estão bem. Elas já não estão bem. Aí você também se intoxicou com alguma coisa, comeu alguma coisa que é um alimento que está cheio de hoje, né? A gente vê muito isso, alimentos muito intoxicados, e o planeta todo está intoxicado, se nós formos pensar, né? Então, você entrou com mais um fator, já tinha aquele fator emocional, agora tem um fator químico, e aí esses fatores vão se somando, e o órgão que tinha que desenvolver aquele procedimento frequencial, ele perde aquela memória. Ele tinha que operar
em 325 Hz, que é a medida para a frequência, ele passou a operar em 1340. Isso é muita coisa. Então ele se confundiu. Hoje nós temos meio de lançar mão de outros corretivos frequenciais que vão lembrar o fio do olha, volte na sua frequência, que a sua frequência é esta. E ele vai se situar lá outra vez e nós vamos começar então a inibir a formação tumoral nesse caso, porque a célula, você vai ver, no câncer é comum a gente observar, quando a pessoa já está bastante acometida, ele começa a crescer e muitas vezes a pessoa está diminuindo e o câncer está crescendo e ele diminuindo. Eu falei, mas como? As células não são as dele mesmo? Sim, então por que ele todo não está crescendo ou ele todo não está diminuindo? Por que o tumor? Porque o tumor não tem mais memória. As células tumorais, elas não têm memória. Elas não sabem que precisam morrer com 5, 6, 7 dias. Perderam isso. Elas não sabem que elas têm que ter uma mitose, reprodução, a cada X horas. Elas fazem muito mais do que isso. Então ela se reproduz mais e ela está completamente enlouquecida, ela não morre. Uma célula tumoral dura 6 anos ao invés de 5, 6, 7 dias. Num tecido mole, né? Então, é complicado de você... Como que eu vou tirar isso daí? Então, hoje, nós temos condição de lançar mão de terapias que vão devolver essa memória para a célula e ela vai passar, então, a morrer naquele período. E você vê absolutamente perceptível o tumor melhorar muito em 3, 4 dias. A pessoa já fala, nossa, parece que eu nunca tive nada. Né? Você já vê a criança voltar a brincar. Entende? Então, a melhora é efetiva e é muito rápido. Né? O tratamento, às vezes, espanta. Às vezes não, por conta do tipo, porque são muitos tipos de cânceres. Então, a gente tem que ter um pouco de consciência o paciente e paciência do paciente e minha para esperar que esse momento chegue, em que o tumor começa a regredir. No nosso caso, a gente tem N meios de tratar. Bom, quais ferramentas que você pode nos relatar que você utiliza, né, para poder lançar a mão desse tratamento? Lançar a mão de tratamentos para isso. O que acontece? O tumor ele tem algum comportamento, isso já foi mapeado, a gente já sabe disso. O tumor precisa de um ambiente, né, que é o seu ambiente, o interstício, né, aquilo onde ele está colocado ali, onde ele vive. Aquele ambiente precisa ser ácido. A acidificação do organismo propicia que as células se multipliquem desordenadamente ainda mais. Então, um organismo ácido é propício para a formação e desenvolvimento de um câncer. O que nós vamos fazer? Vamos lançar mão de ferramentas que vão cortar essa acidez. Então, eu vou deixar esse paciente alcalino, com pH de 7,45 no seu sangue, em questão de 3, 4 dias. Né? Então, a célula já vai parar de se reproduzir. Uma outra coisa que nós sabemos, né, o câncer, a célula tumoral, ela se alimenta apenas de açúcar. Ela não se dá o trabalho de preparar nada, como as demais células. Não é? Ela simplesmente precisa de açúcar, de carboidrato, para transformar aquilo em mais reprodução. Se você observar, qualquer grupo animal, você tem, quem mexe com aquário sabe disso, qualquer grupo animal, se você cortar o suprimento de comida, a reprodução acaba. Eles já começam a diminuir. Alguns partem para o canibalismo e vão se devorar, porque não há mais comida. Então a reprodução termina ali. Quando eu corto o açúcar e eu conduzo o meu paciente para uma alimentação cetogênica, que eu gostaria muitas vezes que o carboidrato fosse zero, mas isso não é possível, porque sempre tem algum carboidrato em alguma coisa. E hoje já tem aí coisas que até andei descobrindo em pesquisas últimas aí, até excelentes, que é possível devolver um pouco de carboidrato para que a pessoa sinta menos abstinência, né? Que é a falta do carboidrato. Então, eu cortando o carboidrato, a célula cancerosa, nesse caso, tumoral, ela não tem condição de produzir açúcar. Então ela morrerá de fome, ela vai partir para a inanição. As nossas demais, você pode dizer, puxa, mas e as demais células? Elas não precisam de açúcar? Né? O açúcar que dá energia? As demais células saudáveis,
Elas pegam a proteína e transformam a proteína em açúcar. Elas pegam a gordura, transformam em proteína e transformam em açúcar. Transformam a proteína em gordura, se for excesso. O açúcar em proteína e em gordura, se for excesso. Então, é fácil de você jogar com essa capacidade que a célula tem de transformar o elemento que cai na mesa. Bom, fácil para quem é terapeuta, né? Para quem estuda, né? Porque Por isso nós estamos aí. para quem está aí diante de tanto estímulo, né? O consumo de carboidrato, principalmente as crianças têm aí, Vou voltar nisso. né? Muito estímulo, né? Só entrar numa seção de supermercado que vem de cara ali tudo caindo, né? Chocolate, bolacha, biscoitos, etc e tal, né? Como mudar a cabeça aí com esse trabalho também que você desenvolve? É terrível. A cabeça, eu preparo para os meus pacientes, eu tenho já uma manipulação de uma vitamina que vai desestimular a compulsividade alimentar. Então ele não vai ter a compulsão. Né? Então isso já é ótimo, porque a compulsão é que faz ele partir para cima. E ele não vai partir. Outra coisa é dar a ele a saciedade mais cedo. Então ele começa a comer, a saciedade é aquele ponto que quando você, às vezes você está até com o seu prato, tem um pouco, e você olha e fala assim, nossa, eu não quero mais. Mas principalmente no caso das crianças, de uma mãe, papai e mamãe dizem assim, ó, você tirou, agora come. Muito errado isso. Porque a criança vai além da saciedade. E aí ela vai ter o sobre. E tem pais que obrigam, não pega a colher e enfia na boca. Não, e obriga, a criança vai comer aquilo da força. E não pode. Quando parou de comer, parou de comer. Parou, você sabe quando você tem que parar de comer. Qualquer um sabe, a criança também. Então, é um hormônio isso. A criança não tem culpa. É um hormônio da saciedade. Ele já tem, o hormônio já foi disparado, é um neurotransmissor, ele já foi disparado, ela já caiu no organismo e ela está satisfeita. Não quer mais. O que você prefere? Que seu filho coma tudo ou viva saudável? As duas coisas você não vai poder ter. Vai ter que escolher. Não é? Você falou de crianças, outra coisa que estimula o câncer em crianças. Né? Hoje não, em 1970, a gente pegava uma pesquisa de uma universidade nos Estados Unidos, pegou um cordão umbilical de uma criança e fez um teste de toxicidade. Essa criança era 300 vezes mais intoxicada do que um homem de 80 anos. Para o leigo não quer dizer muito isso. Mas vamos pensar no seguinte, um homem de 80 anos, ele está comendo há 80 anos. A criança acabou de nascer. Por que essa criança, esse filtrozinho, porque ele é um filtrozinho, a comidinha entra, ele vai filtrando, não é? Por que essa criança, e o tóxico é justamente porque você não consegue pôr para fora. Ele fica, alumínio, mercúrio, chumbo, ele fica, plástico. Então, por que essa criança, que é um filtrozinho novinho, está mais sujo do que aquele senhor avô dela, com 80 anos, que é um filtrozão já bastante usado? Pergunte para o senhor, quantos baconzitos, por exemplo, você comeu hoje? Quantos alimentos industrializados você tem comido? Quantos você tem descascado? Né? Quanto você tem tomado de refrigerante? E de água? Quem toma mais? O senhor ou a criança? Hoje é comum você pegar uma criança, ela pega uma garrafa grande de refrigerante e toma tudo. Mas não bebe um copo d'água. E não toma um copo d'água. É uma medida bem simples. Vou dar uma medida bem simples. Quando você tem uma água com pH bastante bom, e eu até tenho uma fórmula que eu preparei, que eu juntei 6 minas d'água no mundo e preparei uma fórmula para você colocar em qualquer água e você tem as 6 melhores águas do mundo no filtro da sua casa. Então, para alcalinizar justamente os pacientes. O que acontece? Você vai dar a essa criança o copo de refrigerante, e o que eu posso fazer, Beto, para tirar, para atenuar o que esse copo vai fazer na criança? Você pode dar 34 copos d'água, dessa água boa. Não é uma água qualquer, não. Água boa. Então, quer tomar um copo de refrigerante? Esteja à vontade. Tome mais 34 de água. E sendo assim, pode tomar uma garrafa inteira de refrigerante. Tome mais 34 de água. A medida é mais ou menos essa.
Bom, se der 34 primeiro, o copo de água no primeiro, não vai nem ter espaço para tomar refrigerante, né? Pois é. É justamente um deboche essa brincadeira, porque eu sei que ninguém vai fazer isso. Bom, Alberto Rocha, onde hoje você está atuando aqui em Taubaté? Eu estou tendo aqui. Quais são as outras também especialidades que você também atende e o perfil dos seus pacientes? O perfil é muito variado, né? Mesmo no caso de aconselhamento, principalmente para crianças, porque em função de um estatuto, né, a criança ela não pode abrir mão do tratamento médico oficial, convencional, ele não pode. Então ele vai fazer o tratamento médico e nós, como uma medicina complementar, vamos ajudar esse tratamento para que a criança passe bem durante esse período, sofra menos influência da quimioterapia, da radioterapia, a gente tire isso dele com mais facilidade. No caso do adulto, eu tenho muitos adultos que optaram por não fazer outro tratamento. Falaram assim, não, eu não quero, porque a minha mãe fez e não deu certo, a minha avó fez e não deu certo, e eu não sei quem está fazendo não está dando. Então, só por isso, acabou optando por não queria se tratar. Eu conheço pacientes que não foram atrás de tratamento, porque já ficou receoso porque o pai teve câncer, um caso específico, um pai teve câncer, e quando ele começou o tratamento, rapidamente evoluiu, ele morreu muito rápido. E o câncer dele desenvolveu muito depressa, então, porque ele se deprimiu. Não é uma coisa que eu até tinha comentado no bloco anterior, rapidamente assim, eu estava observando, depois eu comentei aqui com ele no final. Muito complicado. A pessoa hoje, ela tem uma dor na perna. Aí ele tem uma dor na perna, isso aconteceu dentro de consultório comigo. Eu estou com uma dor na perna. Ótimo. Ele foi lá no Google e colocou lá dor na perna. Deu azar, porque dor na perna é muito aberto. E ele, quando colocou isso, o primeiro que apareceu foi artrose. Ele pegou sintomas da artrose, considerando que o primeiro que aparece é o correto, pegou os sintomas de artrose e desenvolveu uma artrose. Era um menino de 15 anos. Ele não tinha uma artrose. Tanto que as outras articulações dele não tinha nada. Só aquela perna. Então não havia essa necessidade, né? É uma doença autoimune. Ele não tinha nem um organismo que desenvolva uma doença autoimune. Porque a gente conhece essas doenças, sabe onde que ela vai ocorrer. Não é? Então há como você evitar de aprender um trauma, aprender um comportamento de uma doença. Não aprenda, se informe só, mas não exagere, né? Pois é, e procure o profissional especializado, o profissional que possa orientar. Eu gostaria que você deixasse aí os seus contatos, seus telefones, né? Eu aconselho sempre, nunca liga para mim, porque eu moro num sítio, e no sítio muitas vezes você não vai me encontrar e vai falar que aquele telefone não existe. Mas entre pelo WhatsApp no 98109-6055. Então é o 9, aqui o código é 12, né? 1298109-6055. É o meu código é o número do meu WhatsApp. Pode entrar pelo Instagram, que está lá como alberto.rocha741. Eu quero agradecer a sua presença, né? Quero, inclusive, confessar que quando eu sentia dor na perna, mas eu jogava futebol. Não é de você que está contando, não. Não, eu jogava futebol. Não, mas tem um amigo em comum nosso que ele dava muito canelada, que é o Carlos Alberto Andrade, a quem a gente manda um abraço, tá aqui pra gente no nosso estúdio, aqui nos bastidores, né, Carlos? E foi quem indicou, inclusive, aqui a pauta, né? Quero agradecê-lo, né, por sugestão dele, que você está aqui conosco, né? E coloca à disposição também da nossa comunidade, como sempre, né? Se você quer discutir um assunto aqui conosco no nosso programa das 6, tvcidadetaubaté@gmail.com, ou o nosso Facebook, TV Cidade Taubaté, também é muito fácil de você acessar. Carlos, leve um abraço também a toda a família, né? E o nosso programa das 6 está chegando ao final, mas antes aqui, você quer deixar uma palavrinha? Eu lembrei uma coisinha aqui. Pelo WhatsApp e pelo trabalho que eu tenho desenvolvido hoje, eu tenho já pacientes do Brasil todo, né? E alguns fora do Brasil, e eu consigo atendê-los pelo WhatsApp e até por outros sistemas aí, Skype e tudo mais.
Então, por você estar longe, não se constranja. Entre em contato com a gente com relação a diabetes, essas coisas tudo a gente consegue prevenir, que o diabetes é um comportamento também muito peculiar e ele tem evoluções. A gente consegue curar diabetes hoje. Então, gente, ó, 12 98109 6055, Alberto Rocha, terapeuta iridólogo, terapeuta quântico vibracional, né? E que tem um trabalho muito bonito aqui na nossa cidade, ligado à medicina complementar. Então, como eu estava falando, nosso programa está chegando ao final. Antes eu quero parabenizar a nossa querida Maria Laura Salvador, que está ficando mais experiente na data de hoje. Entra lá no nosso Facebook, né? Você vai ver as fotos lá do aniversário dela, aqui na nossa TV Cidade. Muitos e muitos anos de vida, né? Eu estou esperando a Maria Laura marcar aí o entrevistado, porque ela vai assumir essa cadeira também aqui. Já lancei desafio para ela, tá bom? Logo, logo vocês vão ver ela aqui no nosso programa das 6. Walter Perrone está agradecendo também a você, né? Tá na hora da gente ir embora na nossa produção. Agradecer a Lili Margarete, que está lá na rede social também, já respondendo os nossos internautas, também toda a nossa equipe. Sexta-feira, gente, amanhã tem escolha aí da Corte de Momo na Avenida do Povo, a partir das 20 horas. Nós poderemos estar lá, vamos, né, ver se a gente vai. E a gente deseja para você um ótimo final de semana. E na segunda-feira, volte, né, para prestigiar a nossa programação, especialmente o nosso programa das 6 às 18 horas aqui na TV Cidade.